Você quer criar processos na sua empresa de forma simples? Nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo para você desenhar os processos da sua empresa de forma simples para que os seus colaboradores possam executar. No final desse vídeo eu vou te dar 3 dicas importantes para você colocar em prática na sua empresa ainda hoje. Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos a esse canal de empreendedorismo. Eu sou Vitória Vivari, empreendedora e criadora desse canal Descomplicando a Sua Empresa para Vender Mais. E para te explicar o passo a passo de como fazer o processo da sua empresa, eu vou usar como exemplo uma receita de bolo. Agora eu quero que você observe cada detalhe dessa receita de bolo, porque é de forma detalhada que você vai criar os processos da sua empresa. E nessa receita de bolo de coco, eu vou te explicar primeiro os ingredientes. 500 gramas de coco ralado, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 3 ovos. Observe que eu falei o passo a passo de forma detalhada, porque é exatamente assim que você vai criar os processos da sua empresa. Quando você faz esse processo com o passo a passo de forma detalhada, os seus colaboradores, eles não têm dúvida do que precisa ser feito. Ainda falando do bolo, agora é hora de preparar. E eu vou falar o que vem antes e o que vem depois de cada passo. Você vai colocar em uma batedeira os ovos, a farinha, o leite, o fermento, a manteiga, o coco ralado, o açúcar e vai bater por 10 minutos. Depois você vai levar ao forno a 180 graus e deixa assando por 40 minutos. Você observou cada detalhe desse processo que com o passo a passo qualquer pessoa pode executar? É com essa clareza que os processos da sua empresa precisam ser feitos, para qualquer colaborador executar e ter resultados extraordinários. E não adianta nada esses processos ser feitos se a sua empresa ela não tem a cultura de execução de processos. E para você construir toda essa estrutura de forma simples, eu tenho um método com passo a passo e eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos falar como você pode gerenciar os processos da sua empresa. Porque não é só escrever os processos, precisa gerenciar. Você precisa colocar indicadores para acompanhar todos esses processos. Quando você não tem indicadores para esses processos, a sua empresa perde tempo. Por isso eu dei um exemplo da receita de bolo. Porque se os seus colaboradores eles não têm clareza, eles trabalham no escuro, em cima de achismo. Se você não colocar indicadores em cada processo, não tem como ser melhorado. Por isso, é fundamental que você tenha processos com indicadores para que possa ser melhorado, porque aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Agora eu vou dar um exemplo de como você pode colocar indicadores em cada processo. Exemplo, você pode marcar o tempo de execução de cada processo. Simples assim, o processo X precisa ser executado em 4 horas. E quando isso acontece, você já vai ter o controle desse processo. E através desse indicador, você pode melhorar o seu processo para que a sua empresa possa ser mais produtiva. Isso é apenas uma forma de indicador. Dessa forma, você vai ter no controle medindo a eficiência da sua empresa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, para que você possa ser notificado de mais conteúdo como esse, mão na massa, direto ao ponto, que vai ajudar a sua empresa a crescer do jeito certo. Quando eu comecei a fazer os processos da minha empresa, eu não colocava indicadores. Eu não tinha como melhorar esses processos. Não tinha controle da sua eficiência. Quando eu coloquei indicadores nos meus processos, eu tive como melhorar os meus processos e torná-los mais eficiente. Mas só para lembrar que não adianta nada fazer os processos se eles não gerar resultados. Precisam ser executados para gerar resultados. E esses processos só vão ser executados se a sua empresa tiver uma cultura de execução de processos, com colaboradores engajados com o sucesso da sua empresa. Agora eu vou te dar 3 dicas de como você pode fazer os seus processos. E a primeira dica é, você pode fazer o seu processo no fluxograma para que você possa ter uma sequência de passos. E a segunda dica é que você pode fazer todo esse processo em um mapa mental. Você dá um Google e vai aparecer várias ferramentas de mapa mental para você escolher. A terceira dica é de forma simples. Você pode pegar uma caneta e um papel e escrever todo o processo da sua empresa. Agora eu vou te dar um exemplo de como você pode colocar um indicador no processo.
E eu vou usar como exemplo aqui um script de vendas. Vamos dar um exemplo aqui de um vendedor. Ele precisa fazer 100 ligações. Dessas 100 ligações, ele fechou 10 vendas. Aqui você já pode colocar um indicador. Então, você pode melhorar esse processo, que ao invés dele fechar 10 vendas, ele possa fechar 20 vendas. E aí você já vai ter um controle do que você precisa fazer para melhorar esse script de vendas. E com esse exemplo simples, você já vai ter noção da importância do indicador para melhorar os seus processos de vendas. E com esse simples exemplo, você já teve noção de quanto o indicador é importante no processo da sua empresa. Agora eu vou falar de 3 etapas que toda empresa precisa. E o primeiro passo é: você precisa ter uma cultura forte com os colaboradores engajados para executar os processos. E a segunda etapa é: faça processos para toda a sua empresa. E a terceira etapa é: tenha indicadores em todos os processos para que eles possam ser acompanhados e melhorados. Se você deseja levar sua empresa para um próximo nível, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo foi relevante para sua empresa, compartilhe e deixe o seu like. Você também pode escrever aqui um tema que você gostaria que fosse abordado nos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e a gente se encontra nos próximos vídeos.